Bom, vamos ver agora a questão de número 10, gente. Se eu digo, no ano seguinte à implantação da lei seca, quando a fiscalização marcava presença nas ruas e os veículos de comunicação a divulgavam, houve uma redução, é correto afirmar que a palavra a em destaque é um pronome e substitui a palavra ruas? No ano seguinte à implantação da lei seca, quando a fiscalização marcava a presença nas ruas e os veículos de comunicação divulgavam as ruas? Não. Divulgavam a lei seca. Bom, letra B. A forma verbal divulgavam deveria estar no singular, concordando com a palavra comunicação? No ano seguinte à implantação da lei seca, quando a fiscalização marcava a presença nas ruas e os veículos de comunicação a divulgavam. Cuidado. O sujeito, gente, é veículos de comunicação. Tudo isso aqui é o sujeito. Agora, o verbo nunca concorda com o sujeito inteiro quando ele tem mais de uma palavra. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E isso é um detalhe importante para muitas questões de concordância. O que a gente tem que saber? Se o verbo concorda sempre com o núcleo, o mais importante é eu saber identificar o núcleo. E um macetezinho que eu sempre dou para os meus alunos. O núcleo nunca tem preposição. Ou seja, de comunicação tem uma preposição aqui. Se aqui tem preposição, comunicação não pode ser o núcleo. Divulgavam tem que concordar com veículos. Logo, a forma verbal divulgavam deveria estar no singular para concordar com comunicação. Tem que continuar no plural, concordando com veículos. Tava certinha a frase. C. A palavra a em destaque é um pronome e substitui comunicação? A gente já viu que não. Viu que substitui lei seca. D. A forma verbal divulgavam está empregada corretamente. Beleza. Concordando com as palavras fiscalização e ruas? Não. Está concordando com o núcleo do sujeito veículos. O gabarito é letra E, gente. A palavra a em destaque é um pronome e substitui a expressão lei seca. É um caso, inclusive, de coesão referencial que a gente viu na outra prova corrigida. Lembra? A coesão referencial é aquela que manda uma seta para alguma coisa que já foi dita, evitando a repetição de palavra. Esse A aqui mandou uma seta para a expressão lei seca, evitando a repetição desnecessária do termo. Ok, 10, gabarito E. Questão 11. Em rever socialmente o conceito que temos sobre o álcool, porém não é fácil. Nesse trecho, a conjunção em destaque na frase estabelece entre as orações sentido de quê? Bom, primeiro vamos voltar na frase original, porque não dá para você olhar aqui descontextualizada. Eu peguei o trecho em que ela está inserido para ver que ideias esse porém está relacionando. Lembra? Conjunção sempre vai ligar duas ideias. E para eu saber de que tipo é a conjunção, se é de causa, consequência, oposição, sei lá o quê, eu tenho que ver quais são as ideias que ela liga. Então aqui, se educar deve vir primeiro do que a repressão, rever socialmente o conceito que temos sobre o álcool, porém, não é fácil. O que está sendo oposto aqui, o que está sendo relacionado é educar vem primeiro que a repressão. Ah, super fácil. Só que, porém, fazer isso, rever o conceito de álcool, não é fácil. Então, a primeira coisa está em oposição à segunda. Está dizendo como se a primeira fosse fácil. Ah, educar vem antes de repressão. Porém, rever esse conceito não é tão simples. A única opção que marca oposição é a letra A. Vamos lembrar, inclusive, que o porém é uma conjunção adversativa. Se é uma conjunção adversativa, ela indica uma oposição de ideias. E ela pode ser trocada por contudo, no entanto, entretanto, todavia. Todas essas conjunções caberiam aqui. Todas elas são adversativas e mantêm o sentido de oposição. 11, gabarito letra A. Ok?
Bem simples, mais uma vez. Vamos dar uma olhada agora na questão de número 12. No trecho, o álcool ganha poder de sedução por meio de propagandas direcionadas ao público jovem que o associa a situações de poder, conquista, de belas companhias, velocidade. A palavra "o" em destaque é de novo um pronome. Olha aí, gente. Terceira questão da mesma coisa, coesão referencial. E eu quero saber para onde esse pronome aponta. Quem é que esse "o" retoma? É o público jovem que associa o álcool. Gabarito letra A. Essa não tinha nem o que pensar, gente. Olha que fácil. Olha, tô vendo que tá quase certa essa sua aprovação. No que depender de português, tá fácil demais. Bom, 12, gabarito letra A, simplesmente porque o pronome "o" retomou a estrutura o álcool. Ok? Agora a questão 13. Leia as frases a seguir. 1. A punição aos motoristas que dirigem embriagados inibem as pessoas de dirigir depois de beber. 2. Nos últimos meses, muitos acidentes têm chocado a opinião pública. 3. Os maiores problemas da eficácia da lei seca são a fiscalização e a educação das pessoas. Quanto à concordância verbal, estão corretas ou está correta, de acordo com a norma padrão, qual ou quais opções? Bom, vamos devagar. Na 1, a punição aos motoristas que dirigem. Gente, quem é que dirige? Motoristas, certo? Agora, cuidado, motoristas está no plural. Se motoristas está no plural, tinha que ser dirigem. O certo seria a punição aos motoristas que dirigem embriagados. Pronto, resolveu, professor? Quem é que vai inibir as pessoas de dirigir? É a punição. A punição aos motoristas que dirigem embriagados. Punição é o núcleo desse sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Agora, lembra o que eu falei ainda há pouco? Que o verbo não concorda com o sujeito inteiro, concorda com o núcleo. E o núcleo do sujeito é sempre uma estrutura sem preposição. Quem é que está sem preposição aqui? Punição. Motoristas não pode ser porque está preposicionado. Então, se punição está sem preposição, é com ele que o verbo vai concordar. Punição está no singular. Se está no singular, não podia ser inibem as pessoas. Tem que ser a punição inibe as pessoas de dirigir. A número 1 está errada, então. Vamos ver a 2? Então, 1, errada. 2. Nos últimos meses, muitos acidentes têm chocado. O verbo ter com esse acento tá certo? O que a gente já viu na correção da outra prova? O verbo ter no presente, ele às vezes confunde o candidato. Porque ele tem mais de uma flexão com o mesmo som. Eu digo, ele tem sem acento. E digo, eles têm com acento. Como aqui era muitos acidentes, no plural, tá certinho o uso de tem com acento circunflexo. Agora 3. Os maiores problemas da eficácia da lei seca são a fiscalização e a educação das pessoas. São a fiscalização ou é a fiscalização? Calma, não pode pensar assim. Você tem que identificar o sujeito. O sujeito aqui é os maiores problemas da eficácia da lei seca. Todo esse blocão é o sujeito. Agora, o que eu já ensinei para vocês? O verbo concorda com o sujeito inteiro? Não. Concorda com o núcleo. O que a gente sabe sobre o núcleo? Ele nunca é preposicionado. Então eu vou cortar quem tiver preposição. O verbo não pode concordar com esse cara. Lei seca. Tem preposição. O verbo não vai concordar com ele. Eficácia. Tem preposição. O verbo não vai concordar com ele. Problemas. Tem preposição? Não. Esse é o núcleo. Logo, os maiores problemas são. Tá certinho. Problemas no plural são no plural. Logo, tanto a 2 quanto a 3 estão corretas. A única afirmativa errada é a número 1. Gabarito, letra E, 2 e 3 estão corretas quanto à concordância. Ok?
Vejam, bastantes questões sobre o tópico concordância verbal nessa prova, hein? Muita atenção a ele. Questão 14. Considere a seguinte frase do texto. É assim que as campanhas de segurança no trânsito mundo afora tiveram sucesso. Se o início dessa frase for modificado para o sucesso no mundo afora se deveu a alguma coisa. Há campanhas, as campanhas, as campanhas. E aí? É uma questão de crase, gente. Vamos pensar. Se deveu a alguma coisa. O a preposição. Agora, campanhas. Tá no singular ou tá no plural, gente? Plural. Logo, o artigo que eu vou somar é o artigo as. Não pode ser a. A preposição é invariável, a. Agora, o artigo é variável. Artigo pode ser o, a, os, as. Se ele é variável, vai ficar as campanhas. E agora pensa comigo. Preposição a mais artigo as vai dar o quê? As com crase. Vai ser, então, o sucesso no mundo afora se deveu às campanhas. Gabarito letra C. Poxa, professor, mas e aquela história do masculino? No curso teórico, eu dei para vocês um macete de trocar a palavra feminina pelo masculino para ajudar a ver se tem ou não tem crase. Vamos trocar campanhas por programas. Uma palavra masculina vai ficar o sucesso se deveu aos programas. Quando eu digo aos programas, é a mesma coisa que as com crase campanhas. Gabarito, letra C de casa. Sem dúvida nenhuma. Olha que fácil, gente. E mais uma questão de crase dessa banca. Então estamos vendo aí muita regência, muita crase, muita concordância, muita coesão referencial e muita semântica também. Quando a gente viu ali as questões de sentido figurado, sentido próprio. Bom, depois, questão 15. No título do texto, como evitar que motoristas bêbados fiquem impunes, a palavra motoristas é um substantivo. O mesmo emprego se dá com a palavra em destaque na afirmativa. Onde mais eu tenho substantivo? Gente, essa também era de graça. O gabarito é letra A. O Brasil possui uma legislação. Como é que eu sei que legislação é substantivo? Olha só que facílimo. Uma é o artigo. O artigo é uma classe gramatical que sempre acompanha o substantivo. Na verdade, o artigo transforma a próxima palavra em substantivo. Em todas as outras opções, eu vou ter outra coisa, menos substantivo. Quer ver? Em a lei é falha, falha é uma característica, é um adjetivo. Se eu digo, sem o teste não há como punir com rigor, isso aqui é um conectivo, gente. Isso aqui é uma conjunção, ligando orações. Depois, lei seca e atual código é tudo adjetivo. Seca, adjetivo da lei. Atual, adjetivo do código. A única opção que tem substantivo aqui é a letra A. Fácil, 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 gente. Bom, vamos dar uma olhada então na questão 16. Assinale a alternativa cuja palavra em destaque é uma preposição. Todas elas são. Que estabelece entre as palavras relação de finalidade. Bom, do que essa questão está falando? As preposições podem ter valor semântico. O que é valor semântico? É o sentido. Por exemplo, se eu digo bolo de chocolate e blusa de Maria, eu tenho a mesma preposição, vocês concordam?
Bolo de chocolate e blusa de Maria. Agora, é com o mesmo sentido? Esse de está indicando a mesma coisa nos dois casos? Não. Quando eu falo bolo de chocolate, eu estou introduzindo o sabor, ou a matéria de que o bolo é feito. Agora, em blusa de Maria, esse de indica uma relação de sabor ou de matéria? Não, indica uma relação de posse. Enquanto se eu digo viajo de avião, indica o meio. Ou se eu digo venho de São Paulo, indica o lugar. Então, uma mesma preposição pode ter diferentes valores semânticos. Esta questão que é a preposição que indica finalidade. Continuem a matar no trânsito. Esse a indica uma finalidade? Não. Ele é uma preposição sem valor semântico. Existem as que têm valor semântico e as que não têm valor semântico nenhum. Normalmente, as que complementam verbo não têm valor semântico. Por exemplo, se eu digo gosto de Maria, em gosto de Maria, esse de está completando um verbo. Trata-se de uma preposição, então, sem valor semântico. Por que sem valor semântico? Porque ela foi pedida pelo verbo. Ela está ali só para ligar o objeto indireto no verbo. Por exemplo, continuar a fazer, gostar de alguém. Ela não tem um sentido em si. É diferente dessa que indica sabor, dessa que indica posse. Número de mortes. Indica a finalidade do número? Para que ele serve? Não. Indica o tipo do número. Pode ser um número de bolos, um número de mortes, um número de carros. Indica tipo. A ineficácia do Código de Trânsito. Indica a posse. O Código de Trânsito é ineficaz. Vítimas fatais em ruas. Indica lugar. Agora, um dos caminhos para alguma coisa. A preposição para indica finalidade. Quando eu digo estudo para passar de ano, trabalho para ganhar dinheiro, é um caminho para inibir as pessoas. 16, gabarito E. Depois, questão de número 17, gente. O trecho está disseminado no país o sentimento de que é possível combinar a bebida com a direção, sem punição. Foi reescrito corretamente, sem alterar o sentido. Bom, a gente tem aqui de novo, como na outra prova, uma questão de paráfrase. Eu tenho a reescritura do texto em diferentes versões e eu quero saber em qual delas houve uma mudança de sentido, ou melhor, em qual delas não houve alteração de sentido. Então eu vou analisar uma a uma e procurar a única em que o sentido se manteve. Bom, está disseminado no país o sentimento de que é possível combinar bebida e direção, sem punição. Olha a letra A. A bebida combinada com a direção disseminou. Pera lá. Aqui está dizendo que quem causou a disseminação foi a bebida combinada com a direção. Isso aqui está como sujeito do verbo. No original ele não falou que foi isso que disseminou o sentimento. Na verdade, esse sentimento foi disseminado, já está disseminado no trecho original. Então, colocar bebida combinada com direção como sujeito na frase A alterou drasticamente o sentido. Não serve como resposta. Vamos ver a B? No país é possível disseminar a ideia? Calma aí, o texto não está falando que é possível disseminar a ideia. O texto está dizendo que já está disseminada a ideia. A letra B também altera o sentido. Olha C. A punição à bebida com a direção disseminou? Calma. Pune a bebida? Não.
Pune o motorista que bebe. Além disso, foi a punição que disseminou esse sentimento? O texto não diz isso. Letra D, a única opção correta. Vejam, o sentimento disseminado no país é de que não há punição para a combinação de bebida com direção. É exatamente igual dizer está disseminado no país, ou o sentimento disseminado no país, o sentimento de que é possível combinar a bebida sem punição, que não há punição para a combinação de bebida com direção. É exatamente a mesma coisa. Lembra? Quando a gente tinha a questão de paráfrase, o que eu ensinei? A técnica é a gente dividir a frase em partes menores e comparando a parte menor desta com a original, a outra parte menor desta com a original. Assim você vê se cada parte é igual àquela parte correspondente no original, o todo da letra C, da letra D da alternativa, é igual ao todo da frase original. Ok? Gabarito D de dado. Bom, pessoal, agora olha que interessante essa questão da VUNESP. Como eu disse a vocês, a VUNESP trabalha com outros gêneros textuais. A gente já viu textos jornalísticos, que é o comum, já vimos também charges, agora a gente está vendo uma tabela, um gráfico, gente. Vejam que isso aqui relaciona um pouco conhecimento matemático com conhecimento linguístico. Professor, mas isso pode? Pode. Porque a banca coloca no edital interpretação de diferentes gêneros textuais. E as tabelas, gráficos, também são gêneros a serem interpretados. Olha só. O resultado dessa pesquisa mostrou que em 2011, com relação a 2008, o número D, e aí ele vai dar as opções. O que eu tenho que comparar? Eu tenho que pegar esta linha da tabela de 2011, em relação a esta linha da tabela de 2008 e estabelecer as comparações. O que ele vai colocar agora? Que o número de pessoas que recusaram o teste multiplicou por 4. Ou que o número de alcoolizados caiu pela metade. E a gente vai fazer as comparações para ver qual é a opção verdadeira. Então, olha a letra A. 2011 em relação a 2008. O número de presos quase dobrou? Vamos procurar. O número de presos em 2011 é 1.238. Isso é quase o dobro de 259? Não, é muito mais que o dobro. É quase, sei lá, 6 vezes mais, 5, 6 vezes mais. Não é a resposta. Vamos ver a B? O número das pessoas que se recusaram a fazer o teste apenas triplicou. Eu tinha 60 pessoas em 2008 e agora eu tenho 741. Isso é quase 12 vezes maior, gente. Muito mais do que triplicar. Olha a letra C. O número de pessoas que passaram pelo bafômetro. Aqui, 39.038. Aumentou exatamente o dobro? 182.665 é exatamente o dobro de 39.038? Claro que não, gente. O dobro disso aqui é dar 78.000 e uns quebrados. Letra D. O número de alcoolizados ultrapassou o dobro? Cadê de alcoolizados? Era 1.381. Ultrapassou o dobro? Sim, o dobro disso aqui, se você fizer a conta, vai dar 2.762. E aqui eu tenho 2.859. Logo, ultrapassou o dobro, gabarito D de dado. Fácil, fácil, fácil. E nem vem reclamar que é matemática. Bom, vamos lá que você vai ficar... que é isso aqui que garante a tua aprovação. 19. Com a informação contida entre parênteses, lá no texto, eram outros tempos. A que o autor se referia? Vamos voltar no trecho que eu retirei do texto. Tá aqui, ó. Onde que aparecia esse eram outros tempos? Tava na frase. Aquela romaria de muitas mães, avós e tias e poucos pais. Eram outros tempos, levando a meninada para a escola. Quando ele coloca eram outros tempos, logo do lado da palavra pais, ele quer dizer que, antigamente, os pais não levavam a meninada para a escola. Eram poucos pais. Hoje em dia que tem muito pai do sexo masculino levando as crianças para a escola. A que ele se refere, então? Ao fato de que
não era costume na época os pais levarem seus filhos à escola. Estes parênteses, então, aqui, referem-se imediatamente à expressão poucos pais. É a posição dele na frase que garante a interpretação da letra C. Ok? Fácil, interpretação de texto tranquilinha da VUNESP. Questão 20. Sobre seu Firmino, personagem do texto. É correto afirmar que... E eu tenho 5 afirmativas sobre o personagem. Só para lembrar que o personagem do seu Firmino era aquele que falava: leva o guarda-chuva, leva o guarda-chuva. E quando o narrador descreve especificamente o seu Firmino, olha o que ele diz. Seu Firmino não cansava de repetir que a gente tinha de estar pronto para um pé d'água. Isso prova que ele se colocava entre alfaces e chicórias para surpreender os meninos? Não é isso que o texto diz. Que ele vendia guarda-chuvas, o texto não fala isso em momento algum. Ele ficava feliz quando caía um pé d'água. Ele falava com pouco sotaque português. Gente, isso aqui é fácil demais, não tinha nada disso no texto. A única opção correta era que ele fazia muitas vezes a mesma recomendação. Como eu já disse a vocês, a interpretação da VUNESP é muito tranquila. O que está pegando mais, com mais força, é a gramática. Bom, 21. Ao afirmar que já era grande o suficiente para ir e voltar sozinho, mas não para escutar o conselho. Vejam, esse mais vai criar uma oposição. Era grande para ir e voltar sozinho, mas não era grande para escutar o conselho. Por quê? Teoricamente, escutar conselho exigiria ser grande, ser maduro. Então vamos ver qual é a resposta. Isso sugere que ele se sentia responsável para ir sozinho à escola, como para entender os conselhos? Não. Isso quer dizer que ele se considerava grande demais para ouvir os conselhos? Não. Ele não era grande o suficiente para escutar os conselhos? C. Embora não tivesse idade para ir à escola, concordava com o conselho? É o contrário. Ele já ia à escola, mas ainda não concordava com o conselho. Gabarito letra D. Apesar de ter idade para ir à escola e voltar sozinho, era imaturo para escutar o conselho. O gabarito é D de dado. Tranquila, tranquila, tranquila. Agora, se prepara que vem mais um pouco de gramática pela frente. Bom, aqui ainda a última de interpretação antes da gramática. Assinale a alternativa que apresenta a ligação existente entre a história de seu Firmino e o comportamento do autor em seus programas de TV. Lembra que lá no final do texto, o autor justifica: mas por que eu estou falando tudo isso se eu sou um apresentador de televisão? Vamos voltar nessa parte para depois a gente procurar a alternativa correta. O que ele diz no texto? Lembre dessa história, porque muita gente me chama de chato por ser repetitivo em certas coisas. Sou repetitivo sim, porque num país como o nosso, só repetindo verdades à exaustão, a gente tem chance de ser ouvido. Robert Collier, autor de livros de autoajuda, garantia que a repetição constante leva à convicção. E fiquei contente porque foi uma dessas coisas que repeti, especialmente no Brasil Urgente, programa que apresento na TV. Então, isso justifica o que no texto? Aqui nas alternativas. Em um de seus programas de TV, o autor sempre recomendava aos moleques que prevenissem o mau tempo com guarda-chuva. Tá tudo trocado. Quem fazia isso era o seu Firmino, que só inspirou o apresentador de TV no fato de ser repetitivo e na importância de ser repetitivo, não na questão do guarda-chuva. B. O autor do texto aprendeu com seu Firmino que falar a mesma coisa continuamente tem o poder de convencer as pessoas. Esse é o gabarito. É isso que está dito lá no final, quando ele fala, inclusive, do autor de livros de autoajuda, que prova que repetir leva à convicção. Gabarito B de bola.
Mas por que as outras estão erradas? Vamos ver. A letra C. O autor do texto aprendeu com seu Firmino que as pessoas nunca estão preparadas para seguir os conselhos dos mais velhos. Ele não fala isso. A relação com o conselho do mais velho, no texto, é só na infância, porque ele não queria ouvir o seu Firmino. Agora, depois que ele vira adulto e vai para o programa de TV, não há mais qualquer referência a essa questão da idade. Letra D. Em seu programa de TV, o autor tinha um quadro em que sempre comentava as lições aprendidas com seu Firmino. O texto não fala isso em momento algum, gente. E letra E. Seu Firmino e o autor do texto ficaram felizes... Não, aí já foi loucura. Ficaram felizes quando o STF decidiu que dirigir embriagado é crime. Não, gente. Gabarito B de bola. Bom, agora, aqui de volta à gramática. Em um português de bigode e sotaque fartos, o adjetivo fartos refere-se a quê? Bigode, sotaque, português. Vamos pensar. Aqui é uma questão de concordância nominal, gente. Se eu tenho bigodes e sotaque fartos, observem que fartos é um adjetivo que está no plural. Se ele se referisse apenas a sotaque, teria que acompanhar o número da palavra sotaque. E sotaque está no singular. Como está no plural, é o caso de concordância nominal em que o adjetivo posposto, ou seja, posto após os substantivos, concorda com todos eles. Lembra? Lá no nosso curso teórico que a gente viu, quando o adjetivo está posposto, ele pode concordar com todo mundo da sentença, com todos os substantivos anteriores. Nesse caso, são bigodes fartos e sotaque fartos. Se fosse só sotaque, ele teria de dizer bigodes e sotaque farto. Se ele dissesse bigode, sotaque farto, agora sim, pelo número farto no singular, eu teria que me referir apenas a um substantivo singular. Como não é o caso, na questão o adjetivo fartos refere-se a bigodes e sotaque. Gabarito A. Bom, estamos quase terminando. Vamos lá. Falta pouco para a gente garantir essa sua aprovação. Questão 24. No trecho, ele me deu um guarda-chuva desses antigos, com cabo de madeira, e falou com mais propriedade do que nunca. Não esqueças mais o guarda-chuva. A expressão em destaque, propriedade, pode ser substituída sem alteração de sentido do texto por... Olha aí, mais uma questão de semântica nesse concurso, gente. É uma questão em que a gente já falou que é importante conhecer o significado das palavras, que é algo que a gente adquire com leitura. Ah, professor, mas e se eu não souber na hora da prova? Tudo bem. A gente vai inferir pelo contexto o que a palavra quer dizer. Por exemplo, aqui, propriedade. Se ele falou com propriedade, é porque ele falou com autoridade. Não é porque ele foi arrogante, ou violento, ou honesto, ou impetuoso. Lembrando que impetuoso é alguém violento. Impetuosidade seria violência. Ele falou com propriedade de tantas vezes. Lembra no texto? Ele repetia, leva o guarda-chuva, até que chove. E quando chove, ele tem autoridade para dizer, não esqueças nunca mais o guarda-chuva. Gabarito letra C. Nossa saideira, questão 25. Só repetindo verdades à exaustão, a gente tem chance de ser ouvido. Substituindo-se a gente pelo pronome nós, lembrando que a gente é um pronome coloquial que você não vai colocar na sua redação. E mantendo-se o mesmo tempo verbal, tem-se o seguinte trecho. Bom, a gente tem chance de ser ouvido. Vamos pensar. Tem, o verbo está no presente. A questão pediu para trocar o tempo verbal? Não. Pediu para trocar a gente por nós. Logo, eu tenho que cortar
qualquer coisa que tenha mudado o tempo do verbo. Olha aqui. Nós teremos. Tá no futuro. A banca não pediu isso? Nós tivemos. Tá no passado. A banca não pediu isso? Nós tínhamos. Tá em outro passado. O pretérito imperfeito. A banca não pediu mudança de tempo? Nós teríamos. Futuro do pretérito. A banca não pediu? A única opção que preservou o presente, que preservou o tempo do verbo, foi a letra E. Vejam, nós teremos chance de sermos ouvidos. Na verdade, isso aqui era uma questão de atenção. Não era nem de conhecimento. O que você tinha que prestar atenção era: faça exclusivamente o que a banca comanda. Se a banca pede, troque a gente por nós, não mude mais nada. Não mude o tempo do verbo, não mude a voz verbal, a menos se for pedido. Como aqui não foi o caso, a única opção que manteve o verbo no presente foi a letra E. Ok? Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima e aquele abraço.